pessoal, meu nome é Alexandre, esse é o curso de introdução ao SAP ECC. Agora a gente vai falar um pouquinho de tabela. É importante entender esse conceito de tabela porque o SAP, na verdade, ele só tem tabela. Onde vocês forem mexer no SAP vai ser dentro de uma tabela. Então eu coloquei aqui o que são mais ou menos as tabelas, né? Eu vou dar uma explicação resumida. Eu não quero complicar muito para não assustar ninguém com SAP, é para simplificar, não é para complicar. Mas eu vou falar um pouco por cima do que é tabela, como que eu visualizo uma tabela, como que eu vejo os dados da tabela, como que eu altero o dado da forma correta. Então a transação para acessar a tabela é a SE11, aqui em cima. Não mexam, se vocês não tiverem conhecimento, não mexam em nenhuma dessas opções aqui. A gente está trabalhando só com tabela de banco de dados. E eu vou pegar uma tabela de exemplo aqui que eu coloquei na apostila, Amara, vou dar um exibir. Lembrando que a regra de nome de tabela é a mesma de programa. Se começa com uma letra diferente de Y e de Z, são standards. Se começar com M, no caso aqui ela é standard. Uma coisa que eu tinha falado anteriormente do tema, só para observar, tá vendo que está bem vivo aqui a cor do ambiente. Eu acho que esse tema ele deixa as informações bem claras, então você não se perde vendo informação assim. Mas voltando aqui para a tabela Amara é a tabela de cadastro de materiais. Tudo que tiver de material no ambiente está cadastrado aqui, é a tabela mestre. Uma tabela mestre é a tabela que tem o registro, por exemplo, o material. Todos os materiais vão estar aqui nessa tabela. Se tiver em outras tabelas, eles estão fazendo dependência da Amara, eles estão amarrados à Amara. Então, vamos fazer um exemplo básico aqui. Então a gente tem a tabela Amara. Na tabela Amara eu tenho o campo MATNR e deixa eu ver outro campo, esse campo aqui. Os nomes dos campos são estranhos porque eles são técnicos e eles são abreviação de palavras em alemão, então por isso que eles têm esses nomes um pouco esquisitos. Então eu tenho o campo aqui, o MATNR, é esse campo aqui e esse campo, são dois campos que estão na minha tabela. Esse material ele é chave, tá vendo? Eu tenho um campinho aqui, campo chave, ele é chave, ou seja, ele nunca vai se repetir. Se o material meu for 001 nessa linha, eu não vou ter outro material com 001 nessa tabela inteira. Na Amara eu não posso ter, porque a chave nunca se repete. Agora, esse campo aqui embaixo, ele é um campo de data de criação. Esse data a gente pode ter. Então, por exemplo, pode ser a data de hoje. E essa data, ela pode se repetir diversas vezes. Então eu posso ter nessa tabela o material 2. E a mesma data no campo de data de criação, certo? Vou colocar aqui do lado só para ajudar a entender. Então essa é a composição da minha tabela Amara. Não é claro que não é a composição inteira, mas é uma nome do campo, data do campo. Sendo assim, se eu tiver uma outra tabela, por exemplo, eu vou ter uma tabela que tem o tipo do material, certo? Então eu tenho na Amara eu tenho o material, todos os materiais dependente do tipo, e vou ter uma tabela, eu não lembro agora, deixa eu ver se eu lembro de metade. O que eu tô fazendo agora é tecnês, tá? Então eu não vou nem, não lembro a tabela que tem o tipo de material. Essa aqui tem, não é a tabela que eu queria, mas tá, ó, a EKPO tem o tipo de material. Então eu vou entrar aqui na tabela.
Então, ó, entrei na tabela EKPO. A EKPO tem o tipo de material, só que ele não é o tipo de material mestre, ele não é o tipo de material padrão. Se bem que agora eu pensei numa coisa aqui que eu acho que eu consigo achar ele mais fácil. Pronto. Achei. Tabela mestre de tipo de material. Aqui na tabela de tipo de material, o campo de tipo de material é chave. Então ele tem aqui, ó, o campo. Vou fazer que nem eu fiz aqui do lado. Emitart, também vou pegar uma. Tem data aqui, data. Não tem data. Vamos colocar esse campo, tipo de material modelo. Tipo de material modelo. Melhor usar. Então aqui o tipo de material, se eu vou substituir esse campo aqui. Digamos que na tabela Mara, eu não lembro se tem, eu acho que tem aqui, ó, na tabela Mara tem o tipo do material. Então aqui tem o tipo do material. E tipo de material aqui é, sei lá, material é o tipo J1B3, pronto. J1B3 é o tipo de material e aqui é J1B3 também. Por que que o J1B3 pode repetir? Porque ele não é chave, só chave é só material, o material é único. E aqui nessa tabela o que não se repete é o emitart. Não é essa tabela, é essa. Pronto, tá aqui. Essa tabela aqui não se repete nunca, por exemplo, J1B3 e aqui no caso vai ser J1B4, que essa informação é chave e ela não repete. O que tem aqui nessa tabela, elas estão ligadas porque são campos relacionados. Isso aqui também. Então, ó, esse campo ele está alinhado com esse. Esse aqui, opa, B4. Esse aqui não tá. Se tivesse uma outra linha aqui teria uma linha 3. E aqui é o 4, porque esse não se repete. E aqui eu tenho J1B4. E aqui eu tenho J1B5. Esses campos não existem aqui se eles não existirem na tabela mestre. Então essas tabelas que tem os registros que nunca se repetem são as mestres. Qualquer tabela pode ter campo, mesmo se ela não for uma campo chave, mesmo se ela não for uma tabela mestre, mas esse é o relacionamento mais ou menos como as tabelas têm. Então aqui, acho que não importa, vai só confundir. Então eu tenho que ter também 4, tenho 3, 3, 4 e 5. 3, 3, 4 e 5. Apertei o F5 sem querer. Então tá aqui, ó, os registros são correspondentes. Eu tenho o J1B4 aqui, ele tá aqui também. E eu tenho o J1B5 também aqui presente. Todos eles estão relacionados entre duas tabelas. Ficou um verde e amarelo aí, logo um dia de protesto. Então beleza, essa é mais ou menos a explicação do que são as tabelas. E uma tabela, a estrutura de uma tabela é mais ou menos assim. Não tem muita diferença do que
que vocês veem no Excel, parece muito um Excel. Então eu tenho, sei lá, nome, RG, CPF, rua. Aí aqui posso ter Alexandre, João, aqui, né? Pronto. O que não se repetiria aqui seria o RG, porque cada um tem um RG, então seria um campos chaves, o CPF e o RG. A rua pode repetir, eu posso ter duas pessoas morando na mesma rua, posso ter duas pessoas com o mesmo nome, mas não posso ter duas pessoas com o mesmo RG, com o mesmo CPF. Então esse é o conceito do campo chave e do cadastro. Então aí vai ter um monte de registro em cada uma das linhas aqui da tabela, e basicamente o SAP funciona com um monte de tabelas. Então aqui está, agora a gente vai ver como visualizar os dados da tabela. Bom, SE11, clico aqui. Para visualizar os dados direto da SE11, é só clicar aqui nesse campinho, no conteúdo. Aqui eu posso filtrar a informação que eu quero ver. Por exemplo, eu quero ver todos os materiais. Eu não preciso fazer nada, é só deixar aqui vazio, clicar aqui em cima no executar. Ele me trouxe um limite de 200 acertos, mas trouxe os materiais cadastrados na tabela. Esses são os vários materiais. O limite de 200 está definido aqui, ó. Posso definir. Eu quero ver, por exemplo, eu quero ver 1000 registros. Então eu vou buscar, ó. Aqui ele está dando que tem 1000 de acerto e eu tenho 1000 registros aqui. Se eu quisesse filtrar, pegar o material 23, por exemplo, eu informo aqui na tela o material 23 e eu pego só ele. Se eu quisesse um intervalo, então ó, 23 até 100, eu quero exibir todos de 23 até 100. São esses, do 23 até o 100, eu quero exibir só dois de 23 até o 100. Ele busca os dois primeiros, mais antigos, né? Ele vai buscando o que tem, ó, 2000 e... Pegou 95, 2004, provavelmente eles são os... 95 é antigo, eu não sei qual que foi o índice que ele buscou. Ah não, por causa que ele pegou, o índice dele de pesquisa sempre é pela chave, tá certo? Não pegou o mais antigo, ele pegou de acordo com a chave aqui da tabela que ele foi achando. Já que é do 23 ao 100, ele fez isso. Então essa é uma forma de visualizar dados. Claro que um ponto que eu vou falar que é muito importante agora é quem for usuário no SAP não vai ter acesso a esse monte de transação. Normalmente, como eu falei no começo do vídeo, você vai ter acesso só a algumas transações e que você vai usar no dia a dia. Todas as transações técnicas é para mostrar do que o SAP é capaz, e eu estou mostrando praticamente um resumo do resumo do resumo. Então pode ser que se você entrar no cliente lá e digitar aqui SE11, não vai aparecer nada, vai aparecer transação não permitida, você não tem autorização. Então para conseguir fazer tudo isso mesmo, usem bastante o ambiente, treinem bastante, porque se um dia pintar uma vaga para entrar para uma parte mais técnica, é assim que vocês vão usar todo esse conhecimento e dentre outros. Né? Então aqui eu falei da busca. Agora a gente vai falar aqui da tabela, ainda na tabela. Eu tenho opções de busca avançadas, além dessa que eu mostrei para vocês, que eu posso pegar um intervalo, eu posso buscar só um, como eu mostrei para vocês aqui. Posso buscar um intervalo até grande aqui, uns 160 acertos, ou eu posso fazer uma personalização um pouquinho mais completa. Eu posso pegar o 23, eu quero ver se tem o 24, posso pegar o 30, o 40, o que seja, 60. Aí se tiver correspondência com esses quatro, ó, ele tinha 23. Vamos rodar aqui, pegar só alguns. Para selecionar no SAP, tem uma dica muito importante aí. Eu quero selecionar esse conteúdo, eu estou clicando e não consigo. Eu aperto Ctrl Y e consigo selecionar a informação. Isso é no SAP mesmo, não tem jeito. Aí, vim aqui, ó, vou colar a informação, tem que ser por aqui. Se eu der Ctrl V, ele vai pegar só até onde ele está visível. Agora, se eu apertar aqui nesse colar, ele vai muito além, ó. Ele ia parar só no 88 se eu apertasse Ctrl V. Ctrl V, não tem mais nada além do 88. Isso é uma dica aí de ouro para vocês acostumarem a usar bastante isso daqui. Ó.
todos esses daqui, rodei, peguei só eles e pronto, ele trouxe. A gente pode até conferir aqui, ó, tá no Ctrl V, o primeiro é 23, o último é 578, ele trouxe certinho. Ou de repente eu quero selecionar vários intervalos, eu quero pegar todos de 100 a 200, todos de 400 a 600 e todos de 2000 a 2100. Se precisar ter esse tipo de relatório, então, pronto. Vocês viram que o servidor aqui que a gente usa aqui em casa, ele é um servidor legal, mas ele não é uma máquina incrível. E mesmo assim a gente colocou para rodar e num segundo ele já fez a pesquisa e me trouxe todos os materiais dentro de uma tela do SAP, assim, é bem prático. A gente tem também aqui os excluir intervalos. Então, por exemplo, eu quero trazer todos os registros, vou colocar um de 0 a 100 a 200, só que se tiver, sei lá, o 40, qual que a gente tinha lá todos esses daqui eu não quero que mostre pra mim, até 88. Vou colocar 0 aqui que é mais fácil, que aí ele vai mostrar alguns pra gente. Então, tá vendo? Eu excluí todos esses materiais aqui até 88, né? Eu só dei Ctrl V da base e não tem nenhum. Até 89 tem o 98. Então eu fiz uma seleção com exclusão. E eu também posso excluir intervalos. Então eu não quero ver nenhum dos 100 a 200. Eu vou lá e rodo. E maravilha. Para excluir tudo, só clicar aqui nessa lixeirinha que tem aqui embaixo. Para eu excluir só um valor que eu coloquei, eu clico em cima e clico aqui em eliminar. Ele vai eliminar aquela linha. Para adicionar, de repente você está assim, preencheu um monte de valor, aí você quer colocar na ordem um embaixo do B. Aí você vem aqui, você clica na linha que você quer colocar, no caso eu quero ele aqui, quero no C, então vou lá, certo? Clico no adicionar aqui. Eu cliquei, apertei F4 em vez de apertar F5, é esse daqui. Aí ele abriu aqui esse daqui, deixa eu ver. Também tem isso. Tem essas opções, ainda bem que eu cliquei, que são muito importantes. A gente pode ir direto em qualquer programa. Eu vou até voltar para o programa que a gente fez em ABAP. É uma opção de campos também. Eu posso dar 2 cliques em cima de um campo que tenha campo variável, não está configurado. Vamos fazer lá então mesmo. Eu posso dar 2 cliques em cima de um campo e aí eu posso fazer uma configuração do que eu quero daquele valor. Eu posso pegar, eu quero maior que 100. Então tudo que for maior que 100, 200 registros. Ele começou no 170 e foi até o 2022. Aí eu quero pegar 2 cliques aqui, quero pegar tudo que for menor que 100. Então ele só tem do 23 a 98. 2 cliques. Quero pegar o valor diferente de 100. Que é mais ou menos o que a gente fez lá no outro. É basicamente a mesma coisa, mas tem os 2 cliques aqui a gente consegue. Tem também a parte de excluir. Então tem tanto o selecionar quanto o excluir. E se você quiser tirar essa validação, é só dar um eliminar linha que ele some aqui. Então essa é uma forma de a gente conseguir visualizar dados aqui no SAP.